E aí, terceiro ano, vamos para mais uma aula de gramática. Hoje vamos falar dos termos integrantes da oração e nessa aula especificamente nós vamos falar dos objetos, objeto direto e objeto indireto, tudo bem? Então vocês podem pegar as anotações que vocês fizeram das aulas anteriores, do sujeito, do predicado. No final dessa aula, eu vou corrigir aquelas frases que eu passei para vocês, tá? Mas só no final. Então vocês vejam até o final para a gente fazer a correção daquelas frases e vou passar mais algumas para a gente praticar também, beleza? Então vamos lá. Os primeiros elementos dos termos integrantes da oração são os objetos. E existem dois tipos de objeto: objeto direto e objeto indireto. Os objetos só vão aparecer quando houver na oração um verbo transitivo, tá? Se na oração houver um verbo intransitivo, ela não vai ter objeto, porque o verbo é intransitivo, ele não precisa de complemento. Ele é intransitivo, ele não transita. Se na oração tiver um verbo transitivo, vai ter objeto obrigatoriamente, ok? E aí, dependendo desse verbo transitivo, se ele for transitivo direto, vai ter objeto direto. Se ele for transitivo indireto, vai ter objeto indireto. Tudo bem? Olha aí. Certos verbos ou nomes presentes numa oração não possuem sentido completo em si mesmos. Sua significação só se completa com a presença de outros termos, chamados integrantes. Esses são os três tipos de termos integrantes que nós temos. Hoje nós só vamos estudar os objetos, que nós também podemos chamar de complementos verbais. Esses aqui. Hoje, apenas os complementos verbais, ou seja, os objetos. Complementos verbais completam o sentido de verbos transitivos diretos e verbos transitivos indiretos. São eles o objeto direto, que completa o verbo transitivo direto, e o objeto indireto, que completa o verbo transitivo indireto. E no caso do objeto indireto, ele só aparece com a presença de uma preposição. Sempre vai pedir preposição se ele for um objeto indireto ou, claro, se for também um verbo transitivo indireto, ok? O primeiro deles, objeto direto, gente. Objeto direto é o termo que completa o sentido do verbo transitivo direto, ligando-se a ele sem o auxílio de uma preposição. No objeto direto, nós não temos preposição. Vejam os exemplos aqui, gente. Ó. Abrir os braços ao vê-lo. Nós temos aqui um verbo transitivo direto. Quem abre, abre algo, alguma coisa. Eu não estou usando preposição para completar esse verbo abrir. E essa coisa que completa o verbo, neste caso, são os braços. Aqui nós temos um objeto direto, pois o verbo é transitivo direto, então esse objeto também vai ser direto. E nesta primeira frase nós temos uma segunda oração, ao vê-lo. Temos aqui também o verbo ver, que é também um verbo transitivo direto. Quem vê, vê algo, alguma coisa. Também não uso preposição. Esse pronome lo, esse lo aqui também está respondendo ao verbo ver. Então, esse pronome aqui também vai ser objeto direto. Objeto direto pode ser substantivo, pronome, tudo aquilo que responde ao verbo transitivo direto. Temos aqui o verbo abrir alguma coisa, ver alguma coisa. Essas algumas coisas são objetos diretos, porque não utilizam preposição e respondem a um verbo transitivo direto. O agricultor cultiva a terra. Olha só, quem cultiva, cultiva alguma coisa, algo. Esse algo vai ser o meu objeto direto também aqui, ó. Porque o verbo cultivar é transitivo direto, ele não pede preposição. Ele precisa de um complemento, assim como os outros. Abrir alguma coisa, ver alguma coisa, cultivar alguma coisa. Tudo isso é verbo transitivo direto
e não pede preposição. E o que responde a eles é, consequentemente, um objeto direto. Espero-o na minha festa. Quem espera, espera alguma coisa. Também preciso de um complemento para esse verbo. Abrir alguma coisa, ver alguma coisa, cultivar alguma coisa, esperar alguma coisa. Tudo isso é verbo transitivo direto. E tudo aquilo que responde a esses verbos é objeto direto. Ele está esperando o quê? Ele está esperando alguém. E esse alguém está representado aqui pelo pronome o. Então, isso aqui, gente, é o meu objeto direto dessa frase, dessa oração. Ok? O menino que conheci está lá fora. Temos aqui duas orações, um período composto, assim como a primeira frase. Temos um período composto aqui também, dois verbos. Aqui também tem dois verbos, conhecer e estar. No caso da primeira oração, quem conhece, conhece alguém ou algo, conhece alguma coisa. Também é um verbo transitivo direto. Ele precisa de um complemento direto, precisa de um objeto direto. Onde está esse objeto? Que conheci. Conheci ele, o menino que conheci. Conheci o menino. Então, este pronome aqui está cumprindo o papel de o menino. Tudo bem? Então, esse pronome que está respondendo, na verdade, o verbo conhecer, cumpre o papel de objeto direto. Então, vocês percebem que o objeto direto pode ser um substantivo, como braços e terra, e pode ser também pronomes, como esse lo aqui, esse o e o pronome que. Nessa última frase, se eu dissesse que o menino é o objeto do verbo conhecer, também está certo, ok? Só que como eu estou usando o pronome relativo que, ele é o termo que cumpre mais essa função de objeto direto. A segunda oração, nesse caso, está lá fora, nós temos o verbo estar. Normalmente, o verbo estar cumpre o papel de verbo de ligação, só que nesse caso, ele está me dando a ideia de estar, ficar em algum lugar, parado. A ação de estar presente. Então, neste caso, ele não é de ligação, é um verbo intransitivo. E verbos intransitivos não pedem objeto nenhum, não pedem complementos nenhum, não pedem nenhum tipo de complemento. Então, na segunda oração dessa última frase, nós não temos objeto, apenas na primeira oração, que conheci. E uma observação para vocês aqui, atenção. Frequentemente, verbos intransitivos também podem aparecer como verbos transitivos diretos. Depende da intenção de quem escreveu essa frase. Por exemplo, a criança chorou lágrimas doídas pela perda da mãe. O verbo chorar normalmente é intransitivo. Quem chora, chora. Acabou. Não é que chora alguma coisa. Normalmente chorou, acabou. Ele é intransitivo. Mas nessa frase, quem escreveu essa frase resolveu mudar a transitividade do verbo para adicionar a ele um objeto. Isso é intencional, isso pode acontecer. A criança chorou lágrimas doídas. Então, nesse caso, eu estou dando um objeto para o meu verbo chorar. Depende da intenção de quem está escrevendo essa frase. Beleza? Objeto indireto. É a mesma coisa, só que ele vai responder a verbos transitivos indiretos também agora. Olha aí. O objeto indireto é o termo que completa o sentido de um verbo transitivo indireto. Vem sempre regido de preposição clara ou subentendida, ou seja, a preposição pode estar ali visível ou ela pode estar escondida, pode estar subentendida. Eu subentendo que essa preposição está ali. Eles também podem atuar como objeto indireto, aliás, também podem atuar como objeto indireto os pronomes lhe, lhes, me, faltou a vírgula aqui, te, se, nos e vós, vos, né?
faltou aqui a vírgula, deixa eu colocar aqui. Bem, aqui. Vamos aos exemplos. Preciso de ajuda. Olha como esse verbo precisar é diferente dos outros que a gente viu agora há pouco. A gente viu o verbo abrir. Quem abre, abre alguma coisa, vai direto, abrir algo. Não usa preposição. Agora, nesse caso de precisar, quem precisa, precisa de alguma coisa. Eu não posso falar precisa alguma coisa, precisa de alguma coisa. Então vejam a diferença dos verbos transitivos diretos para os verbos transitivos indiretos. Os diretos não pedem preposição. De, em, para, com, até, etc. Os verbos transitivos indiretos já pedem preposição. De, em, para, com, até, etc. Precisar de alguma coisa. Está aqui a preposição. Ó. A preposição está aqui. Essa é a preposição. E todo esse termo aqui, ó, é o objeto indireto. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Esse verbo aqui é transitivo indireto. E esse aqui é o objeto indireto. Ela gosta de música. Está aqui a preposição de. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Eu não posso falar quem gosta alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Então, o verbo gostar é transitivo indireto porque precisa da preposição. E tudo que completa ele é objeto indireto também. Gosta de música clássica. Objeto indireto, na verdade, é tudo isso. Vai até o clássica. Tudo que responde ao verbo é objeto. O povo confiou no seu candidato. Quem confia, confia alguém ou confia em alguém? Confia em alguém. Tá vendo como usa a preposição? Então, essa preposição ela está aqui dentro. Está escondida aqui, ó. Está escondida aqui nessa palavrinha. Então, a preposição está aí. Quem confia, confia em alguém. Então, o verbo confiar é transitivo indireto, porque precisa da preposição em, e tudo que responde a ele é objeto indireto. Está aqui, ó. Isso tudo é objeto indireto do verbo confiar. Maravilha? Não posso ir à sua festa. Quem vai a algum lugar ou vai a algum lugar? Vai a algum lugar ou vai para algum lugar? Tá vendo como o verbo ir precisa da preposição para ou da preposição a? Então, este verbo também é transitivo indireto, porque ele usa uma preposição. E tudo que responde a ele é objeto indireto. A sua festa é objeto indireto do verbo transitivo indireto ir. Esta matéria interessa a todos. Interessa a todos ou interessa a todos? A regência correta é com a preposição a. Então, este verbo interessar é transitivo indireto aqui e o objeto dele é um objeto indireto, a todos. Se tem preposição respondendo o verbo é transitivo indireto e tudo que responde a ele é objeto indireto. Não se esqueçam disso. Nós viajaremos para o Japão. Quem viaja? Viaja a algum lugar ou viaja para algum lugar? Para algum lugar. Então, o verbo viajar pode ser, às vezes, um verbo intransitivo, né? Eu viajei. Pronto. Acabou. Eu gosto de viajar. Eu viajo. Pronto. Mas, às vezes, ele pode ser também transitivo indireto. Viajar para algum lugar. Então, a regência do verbo viajar ela pode ser dupla. Depende da oração. Às vezes, ele vem como intransitivo. Viajou e acabou. E, às vezes, ele vem como transitivo indireto, precisando da preposição para. Então, neste caso aqui, ele é transitivo indireto e para o Japão é o objeto indireto, pois
precisa da preposição para. Eu falei na aula que a preposição é como se fosse uma pedra no caminho do verbo. Se o verbo transita e ele não encontra nenhuma preposição no caminho, ele não encontrou nenhuma pedra no caminho. Então, esse verbo é transitivo direto. Se o verbo transita e encontra uma preposição no caminho, ou seja, ele encontrou uma pedrinha no caminho, esse verbo é transitivo indireto, porque ele tem que desviar da pedra, da preposição. Ele transita de maneira indireta, até chegar no objeto. Beleza? O próximo. João me telefonou. Quem telefona? Telefona alguém ou telefona para alguém? Tá vendo como eu preciso da preposição para? Então, mesmo que a preposição não esteja aparecendo aqui, este verbo é transitivo indireto, porque eu preciso de uma preposição mentalmente para fazer o sentido dele estar completo, ok? Telefonar para alguém. Então, o verbo transitivo indireto, telefonou, e o objeto indireto é o me. Telefonou para mim. Me telefonou, telefonou para mim, é a mesma coisa. A preposição não apareceu, mas é um verbo transitivo indireto e esse me é um objeto indireto. Enviei-lhe um recado. Quem envia, envia algo para alguém. Esse algo é objeto direto, porque não precisa da preposição. Para alguém é objeto indireto, porque precisa da preposição. Então, o verbo enviar, ele é duplo. Ele é, ao mesmo tempo, um verbo transitivo direto e também indireto. Se ele tem as duas regências, eu tenho que ter dois objetos obrigatoriamente presentes na oração. Enviar algo. Cadê esse algo? É o recado. Então, esse recado, gente, é o objeto direto do verbo enviar. Enviar, recado. Isso é o objeto direto. Para quem? Para ele. Enviou-lhe. Esse lhe é o para ele. Lhe é o mesmo, enviou-lhe é o mesmo que enviou para ele. Então, esse lhe é o objeto indireto. A preposição está escondida aí dentro. Enviou para ele. Para. Eu só escrevi de uma outra forma. Então, um recado, objeto direto, e esse lhe, objeto indireto. E o verbo é um verbo transitivo direto e indireto. Olha aí. Enviei a ele, enviei para ele. A preposição está subentendida. Tudo bem, gente? Maravilha? Então, para quem ficou com dúvida, manda sua dúvida aqui na plataforma do Teams. Volta o vídeo, vê de novo as explicações e eu estou à disposição para a gente esclarecer as dúvidas. Agora eu vou corrigir as frases que eu mandei para vocês, que eu mandei na outra aula, na aula anterior, tudo bem? Olha só, essa frase eu já tinha feito para vocês, eu já tinha feito como modelo. Nós já sabemos aqui, ó. O seu olhar é o sujeito, e esse sujeito é um sujeito simples, tá aqui. Encontrou o meu é um predicado, e esse predicado é verbal porque o núcleo do predicado é um verbo, tá aqui, ó. E esse verbo é um verbo transitivo direto. Por que eu sei que é transitivo direto? Porque quem encontra, encontra alguma coisa. Eu não utilizo preposição. O verbo encontrar, ele precisa de um complemento, então ele é transitivo. E esse complemento não precisa de preposição, então ele é transitivo direto. Então ele é o núcleo do predicado e o núcleo do sujeito está aqui. Vamos agora avançar, já que a gente já sabe o que é objeto. Quem encontra? Encontra alguma coisa. Essa alguma coisa é o objeto do verbo encontrar. Se tiver preposição, é verbo transitivo indireto e essa alguma coisa é objeto indireto. Se não tiver preposição, é tudo direto. Eu já sei que o verbo é transitivo direto, porque ele não pede preposição. Então, o que responder a ele é o meu objeto direto. Olha só, tá aí. O meu em subentendido olhar. O seu olhar encontrou o meu olhar também. Então, este é o meu objeto direto do verbo encontrar. Beleza?
Vamos agora para a primeira frase que vocês fizeram sozinhos. Muito bem, gente, tá aí, ó. O seu coração nunca me esqueceu. Eu gosto de começar sempre pelo verbo. Eu já encontrei o meu verbo aqui, ó. O verbo esquecer, só tem ele de verbo, então isso aqui é um período simples. Encontrei o meu sujeito, o seu coração. O predicado é nunca me esqueceu. O núcleo desse sujeito é o coração. Eu já sei que o meu verbo ali, quem esquece, esquece alguma coisa ou esquece de alguma coisa. Esse verbo ele é transitivo. Se ele é transitivo, obrigatoriamente ele é o núcleo do predicado. Se ele é o núcleo do predicado, o meu predicado é verbal, ok? Sujeito simples, predicado verbal. Vocês fizeram até aqui. Essa é a correção dessa frase. Só que eu já sei agora, já avancei, nós já falamos de objeto. Então, já sei que quem esquece, esquece algo ou alguém. Então, neste caso, eu tenho um verbo transitivo direto. Está aqui, ó. Verbo transitivo direto. Cadê o objeto dele? Esqueceu alguém. Cadê esse alguém? Sou eu mesmo, mim, né? Nunca me esqueceu. Mim não, me. Nunca me esqueceu. Então, esse me é o objeto direto do verbo esquecer. Beleza? Vocês agora já conhecem o objeto, a função dele em relação aos verbos. Pausem o vídeo, deem uma olhada, vamos para a próxima frase. Troco uma estrela por um beijo seu. Eu gosto sempre de começar pelo verbo, que já me facilita muito. Está aqui o verbo trocar. É um período simples porque só tem um verbo, só tem uma oração, período simples. Já sei que o sujeito está oculto. O sujeito está escondido aqui, ó. Então é sujeito oculto simples, só tem uma palavra, ele é o próprio núcleo do sujeito. Então, toda essa frase é predicado. Se o sujeito está oculto, a frase inteira é predicado, beleza? Tá aqui. E o meu predicado é o verbo trocar, porque quem troca, troca algo, ou troca algo por algo. Esse verbo trocar, ele tá com cara de que é duplo. Vamos ver. Troco, tá aqui. Meu predicado é verbal, ele é um verbo transitivo, direto e ao mesmo tempo indireto. Então ele tem que ter dois objetos aqui, gente. Ele tem que ter um objeto direto, porque eu troco algo, e também tem que ter um objeto indireto, porque eu troco algo por algo. Esse por é preposição. Então olha só, trocar o quê? Uma estrela. Essa estrela é o objeto direto do meu verbo trocar. E por um beijo seu é o meu objeto indireto. Trocar algo não tem preposição, objeto direto. Trocar por algo, aí eu já usei a preposição, é um objeto indireto. Neste caso, o verbo trocar ele é direto e também indireto. Transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Beleza? Próxima frase. Não sou mais aquele cara baladeiro. Eu sempre gosto de começar pelo verbo. Cadê o verbo? Tá aqui. O verbo ser. Quem é? É. Esse verbo ser está ligando o sujeito que está oculto, eu, a uma característica desse sujeito. Então, este verbo aqui, gente, é um verbo de ligação. Ele não é nem transitivo, nem intransitivo, nem nada. Ele é apenas um verbo de ligação. Toda a minha frase é o meu predicado. Qual é a palavra mais importante desse meu predicado? Não é o verbo, porque ele é apenas um verbo transitório. Ele liga uma coisa a outra. Não sou mais alguma coisa. Eu e alguma coisa, ele é ligado por esse verbo ser. Então, olha só. O núcleo desse meu predicado é a palavra cara. Então, olha só, nós temos aqui um predicado nominal e o verbo é de ligação. Então, nós não temos objeto aqui. Se o verbo é de ligação, nós não temos objeto nenhum aqui. O verbo de ligação não precisa de objeto. Os verbos de ligação e os verbos intransitivos não pedem objetos. Beleza? Agora, eu vou passar para vocês mais 4 frases. 4 frases. Vocês vão descobrir sujeito, predicado, núcleo do sujeito, núcleo do predicado
e vão classificar esse verbo, se ele é transitivo ou intransitivo, se é direto ou indireto, e vão localizar os objetos. Se o objeto é direto, se o objeto é indireto. Vamos fazer até o... Eu vou mostrar para vocês um passo a passo da análise sintática. Atenção, eu vou mostrar para vocês, vocês pausam o vídeo e anotem, tá? Ó, este é o passo a passo da análise sintática, gente. Primeiro passo, localizar os verbos. Segundo passo, verificar se o período é simples ou composto. Eu já falei isso na primeira aula de análise sintática. O que é período simples e período composto? Volta lá e dá uma olhada. Localizar o sujeito. Depois, localizar o predicado. Depois, localizar o núcleo do sujeito e também o núcleo do predicado. Classificar o sujeito, se ele é simples, composto, se é oculto, etc. Se não tem sujeito, etc. E classificar também o predicado, se é verbal, nominal ou verbo nominal. Em seguida, vocês vão classificar esse verbo, se ele é um verbo intransitivo, se ele é um verbo transitivo direto, que não precisa de preposição, ou se ele é um verbo transitivo indireto, que precisa ser complementado com preposição. Em seguida, vocês vão localizar os objetos desse verbo. Só vai ter objeto se o verbo for transitivo, direto ou transitivo indireto. Se você localizou o verbo e classificou aqui no passo 7 como um verbo intransitivo, acaba aí, não tem mais nada. Ou se o verbo for de ligação, também acabou. Agora, se for transitivo, vai ter mais coisa. É transitivo o quê? Direto ou indireto? Se for direto, tem objeto direto. Se for indireto, tem objeto indireto. Beleza? Anotem esses 8 passos. Tem mais um passo, mas fica para a próxima aula. Anotem esses 8 passos. São esses 8 passos que vocês vão fazer nas frases a seguir. Esta é a primeira frase de hoje. Anotem e vocês vão fazer os 8 passos em cima dela. Primeiro. A próxima frase é esta. Anotem e façam os 8 passos também em cima desta. Mais uma frase. Esta aqui. Anotem e vão fazer também os 8 passos em cima dela. E esta é a última frase de hoje. Vocês vão anotar e também fazer os 8 passos em cima dela. Então, são essas as frases que vocês vão fazer. E na próxima aula eu corrijo essas frases e a gente avança para o próximo assunto, que é complemento nominal. Então, a gente se vê na próxima aula. Até mais!